Acho que já deu para dar uma boa base aí do que a gente fez de gestão, o que a gente já fez. Então, a gente está querendo mostrar tudo. Por favor, um silêncio, por favor. A gente queria mostrar toda a estratégia que a gente está fazendo aqui da gestão, o que o presidente falou que ia transformar, nós estamos realizando, e sempre com o princípio da transparência. Então, nada mais importante que vocês estarem aqui, presenciar e para poder contar com veracidade. Agora, por favor, presidente, queria que você já falasse suas palavras, depois a gente vai abrir para perguntas, tá? Vocês vão pedindo que a gente vai abrindo, tá bom? Bom, primeiro agradecer, bom dia ainda para vocês. Eu quis fazer uma coisa diferente, né? Fazia muito tempo que a gente não conversava, né? Falei, pô, esse negócio de coletivo é uma coisa fria, né? Quer dizer, a gente pergunta, responde, aí logo vem a última pergunta e acaba a história, tá? Então, a ideia aqui não é fazer uma coletiva nem nada, é um bate-papo tranquilo, tá? Vocês me conhecem, sabem que eu respondo a tudo. Fiz questão que vocês conhecessem um pouquinho do que a gente está fazendo, tá? Na parte de estrutura, de futebol, de gestão. Tem muito mais coisas, mas pô, aí seria um porre, tá? Uma coisa que no futuro quero mostrar para vocês é tudo que a gente tem feito na nossa categoria de base, tá? É muito importante que vocês conheçam. Pô, hoje a gente pode falar que o Santos tem uma metodologia, tem processos, desde captação, aproveitamento, e o resultado começa a aparecer, tá? Vocês podem ver que, putz, a gente tem diferentemente do passado próximo, a gente tem tido um comportamento na categoria de base, pô, diferenciado. E o importante, né, tanto o resultado, putz, com grandes valores, grandes jogadores, promessas, sendo reveladas a um curtíssimo espaço de tempo. Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, eu sei que vai ser, se não for a primeira, vai ser a segunda, a terceira pergunta, é que sim, essa reunião não foi feita para falar disso, tá? Vocês podem acreditar em mim, eu posso ter todos os defeitos, mas mentir não é comigo. Então, na verdade, falar assim, 10 horas da manhã, vocês sabem que eu só falo de jogador, depois de contrato assinado, então o Soteldo é jogador do Santos, tá? A gente acabou de assinar o contrato hoje às 10 horas. Foi uma negociação demorada, há mais de um mês e meio, tá? Eu estava conversando com os empresários, com o time, com o Tigres, com o próprio jogador. Um mês e meio era quase impossível ele vir para cá, a coisa foi melhorando, e a gente culminou assinando o contrato hoje. Então, Soteldo volta a ser jogador da vida, do Santos. É um prazer tê-lo de volta, tá? Eu sei que uma pergunta que vocês vão dizer, pô, você está sendo coerente, né? Você uma vez falou que, putz, ele tinha problema extra-campo, pô, e teve mesmo, né? Ele foi passar um fim de semana na Venezuela, na época da pandemia, a fé da mãe ficou uma semana, tá? Mas aí ele vai, pô, foi erro dele, foi erro nosso também, pô, de ter deixado ele passar o fim de semana, tá? Então, mas a gente acredita muito no diálogo. Ele é um jogador que a torcida gosta muito, o Santos gosta muito, ele tem um carisma enorme com a nossa torcida, tá? E a gente tem certeza que com diálogo e tal, a gente não vai levar ele para Venezuela, não vamos correr o risco de novo, tá? Então, pô, isso, antes de vocês perguntarem, eu queria falar. Então, Soteldo Jair dos Santos, e ele está vindo por 1 ano de empréstimo com opção de compra já garantida dentro das possibilidades. Isso eu queria falar para vocês. Muita gente reclama, né, que a gente demora para contratar, tal, não sei o quê. Só que eu queria dizer, pô, o Santos, nesse momento, não tem dinheiro, tá? E não tem crédito. Então, qualquer contratação para o Santos é motivo de muita negociação, muita conversa, muita credibilidade, tá? Quer dizer, o fato do Soteldo estar vindo para o Santos sem custo, isso mostra uma credibilidade enorme nessa gestão, porque, pô, justamente no caso dele, já houve um precedente riscado, né? Emprestou, comprou, não pagou, toda a história que a gente sabe, tá? Então, toda a negociação é muito complicada. Então, por isso que ela demora, tá? Então, ele está vindo por empréstimo com o seu valor de passe estipulado.
dentro das possibilidades do Santos, tá? Que, pô, o que tem de notícia fake de tudo, tá? O salário disso, salário daquilo, eu falo, pô, ele vem na base que o Santos pode pagar, que, pô, aí tá pau a pau com o que a gente, pô, remunerava o Batistão que saiu, tá? Então, não tem esses valores astronômicos que estão colocando na rede. Eu repito sempre, eu não vou cometer os erros que foram feitos lá atrás. Quer dizer, o que a gente vai fazer sempre com muita segurança, com muita responsabilidade, sempre colocando o nome do Santos acima de qualquer coisa. Tá? Para mim, seria muito cômodo sair aí com tanta paulada que a gente está tendo ultimamente, sair contratando jogador, dane-se, depois deixa para o próximo pagar. Isso a gente não vai fazer. Então, vocês podem ter certeza que o jogador que vier está dentro das possibilidades, tá? E a gente vai honrar os pagamentos. A gente tem condição de honrar todos os pagamentos. Tá? Essa é a nossa política, é compromisso de campanha e é o jeito de ser dessa gestão. Tá? Quer dizer, se não desse para trazer esse jogador nessas condições, a gente aguentaria pressão de sócio, de torcida e não traria. Mas ele está vindo com dentro do nosso fluxo, da nossa famosa planilha. Tá? Por isso, a negociação demora mais. Tá? Então, eu estou muito contente. Eu acho que a torcida também está muito contente. E, isso aí é um ponto sensacional para o Santos. Presidente, agora eu vou organizar aqui as perguntas. O pessoal faz o microfone, tá, para todo mundo conseguir ouvir melhor, tá bom? Começar aqui. Caio, quer começar? Obrigado, meu gente. Vamos pedir e vai passando o microfone. Presidente, tudo bem? Tudo bom? Queria te perguntar sobre essas mudanças todas estruturais que a gente viu, o quanto você planejava e o quanto já foi realizado e que resultados a curto prazo o senhor imaginava, porque a gente sabe que essas mudanças estruturais geralmente não são mudanças eleitoreiras, né? Então, o quanto de legado o senhor planejava e o quanto já foi atingido, por favor. Então, uma coisa que eu sempre gosto de deixar claro, que tudo o que acontece no Santos não é por acaso. Tudo está dentro de um planejamento, de um planejamento estratégico montado, tudo. Vocês podem criticar, ou outros podem criticar, muitas vezes o que você planejou, você faz e está errado. Tá? Isso faz parte da vida de erros e acertos. Então, dentro do que a gente imagina para o Santos, toda essa parte de infraestrutura já estava planejada. A gente precisava modernizar a nossa área médica. Estava uma sucata. Vocês tiveram oportunidade de ver a apresentação aí, você dava vergonha. Tá? Quer dizer, maca com esparadrapo, quer dizer, a gente não fazia aquele exame de sangue, tem o nome? O CK. O CK é um exame que você faz e ele aponta se o jogador está perto de ter uma lesão ou não. O Santos já não fazia porque não tinha etiqueta, uma etiqueta que coloca no aparelho para fazer. Aí por que não tinha etiqueta? Porque o aparelho era velho demais, não vendia mais. Um negócio, e você fala, isso é investimento? Não, isso aí para mim, a falta disso é vergonha na cara, porque essa máquina custa 50 mil reais. Quer dizer, para um clube, 50 mil reais são 50. Mas como o Santos, desculpa, 50 mil reais não dá para não ter isso. Então, tudo isso está dentro do planejamento, na área médica, na área de processos. O legado é processo. Vocês viram a apresentação de Scandiuse. A gente chegou aqui, a gente não tinha prontuário, a gente não sabia que vacina que o jogador tomou, que lesão que ele tomou, quanto tempo ele ficou para recuperar a unha encravada, joelho distorcido. Você não tinha nada disso, tá? Não dá para conviver no futebol profissional, isso é básico, é vergonhoso a gente não ter tido isso. Então, isso foi sendo feito, isso, como você falou, não tem nada eleitoreiro, né? Quer dizer, obra de saneamento básico não dá Ibope, tá? Mas isso não dá Ibope, tá? Se a gente não mostra, hoje ninguém saberia que estava sendo feito, tá? Mas é o necessário, e a gente está fazendo o que é necessário, apareça ou não apareça. E o que vocês viram é um pedacinho, tá? Quer dizer, a gente já vai, se acabar esse círculo, que a gente vai mostrar isso para os conselheiros, tá? Eu sempre falo, a porta está aberta, né? Para vocês conhecerem. Já que o pessoal não vem ver, a gente está trazendo e mostrando. Terminado esse ciclo, a gente vai fazer com todas as áreas. Vamos mostrar o que foi feito na base, na parte administrativa, de controle. A gente está numa situação agora que permite a gente pensar em compliance, em auditoria interna. Tá? Como é que você vai botar uma auditoria interna se você não tem processos de nada? Então, primeiro você tem que ter
E é o que a gente está fazendo. Resultados, vocês devem ter visto na apresentação. 2 lesões, comparado com time 1, time 2, apresentaram esses slide, né? Time 1, lá, na verdade, tinha os times, tá? Que pediu para tirar por um problema de ética. Tá? Puta, a gente está com um índice super baixo na área médica. Isso é bom, puta, é excelente. Isso daí você ganha competitividade esportiva e custa, e você está ganhando dinheiro, porque um jogador parado, pô, representa, você tem parado ou não, você tem que pagar o salário. Agora posso demorar pra caramba que não tem tempo, né? E não tem esse negócio de última pergunta e tal, pô. Nossa, organizado. É um clube organizado, tem processo. Não, mas aqui vamos fazer umas horas aqui, nada de brasileiro. Todo processo tem exceção, pô. Ô Rueda, em relação ao Carabarral, o jogador lá na Argentina, ele até pediu para não jogar, ele estava forçando bem a barra porque ele queria vir jogar no Santos. Mas parece que essa relação Santos e clube argentino tem sido meio complicada, né? Vocês foram até o último estágio com o Tigre, não deu certo com o Blondel, tentaram o Cristaldo lá no Huracan, de última hora também não deu certo. Qual é a situação atual com o Argentinos Júniors? Vocês chegaram a um estágio limite e voltou, regressou, ou pode ainda o Carabarral ser jogador do Santos? Gente, vocês conhecem minha postura. Eu só falo de contratação, demissão, com contrato assinado. Tá? Eu não alimento... Pô, já basta o que existe de rede social, né? Que cada hora que você olha, pô, isso não existe. Bota um jogador que a gente nem compensou. Não, o Santos está contratando, está fechado, ou o Rueda conversou. Então, pô, se já existe esse tipo de coisa, sem a gente falar nada, imagina falando. Então, jogador, eu sei que vocês têm que ir atrás da notícia, vocês estão certos, mas minha posição continua sendo a mesma. Eu só falo de jogador contratado com contrato assinado, tá? E dispensa com contrato assinado. Tá? Eu não quero alimentar mais essa onda de murmurinho e tal, que não leva a nada. E, aliás, não é que não leva a nada, atrapalha. Vocês imaginam o quanto atrapalha divulgação de informações e quando a gente está negociando. Isso, pô, muitas vezes pode inviabilizar o negócio ou aumentar o preço. Tá? Então, peço paciência. Só para citar que tem a presença do nosso vice-presidente, Zé Carlos de Oliveira, está aqui atrás, está aqui Zé Carlos. Tranquilo, Zé Carlos está acompanhando sempre com a gente, então ele está aqui também, tá bom? Lucas, por favor. Presidente, bom dia. A gente passou ali na tua sala, né? E eu acredito que tenha havido uma mudança parcial na tua rotina, que ficava um pouco mais na vila, e de um tempo para cá meio que você está internado aqui no CT. Me parece que é você quem está cuidando diretamente dessas negociações. Queria saber se a do Soteldo foi assim, né? Você falou de 1 mês e meio, havia até, acho que, outro departamento de futebol aqui, pelo menos outro executivo. Como é que tem sido essa mudança de rotina e se é o presidente mesmo quem está trazendo e negociando de fato esses reforços que o Santos está anunciando? Eita, eu vou engatar na pergunta que foi dita sobre planejamento. Isso fazia parte do planejamento, tá? Quando a gente assumiu essa gestão, o clube, não preciso repetir, né? O clube estava sangrando, estava pior do que o TI. Nosso problema era finanças, dinheiro, dívida, conta bloqueada. Essa foi a nossa prioridade 1. E estava planejado a gente atacar isso, era prioridade 0, porque senão a gente não conseguia respirar. Ou a gente resolvia essa parte, ou, não tinha jogador. Tá, fizemos, tinham 4 salários atrasados, 10º, conta bloqueada, tudo isso aí que o pessoal até reclama quando eu repito. Mas essa era a situação do Santos. Isso era a prioridade de resolver. Para você resolver esse tipo de situações, esse tipo de coisas, só tem uma maneira, que se chama trabalho. Então, o que a gente fez? Se enfurnou na vila, você pode ver, das 8h30 às 6 na vila, depois em casa até 1 hora, 2 da manhã, fazendo o quê? Criando uma cultura de controle, criando uma cultura de fluxo de caixa, de orçamento. Tá? A gente conseguiu cumprir, vocês devem analisar nosso balanço, o orçamento com o realizado perto, demos superávit, ao mesmo tempo, a nossa equipe administrativa financeira foi entendendo o modelo de gestão que a gente estava implantando e as coisas começaram a caminhar. Resolvemos as pendências, fizemos acordo com todo mundo, há 1 ano e meio que a gente vem honrando. Só a gente sabe o quanto
é difícil você honrar os acordos e pôr folha 18 meses, por ser um motivo de orgulho. Em dia. Nunca atrasamos um dia, tá? Acordo, tudo maravilhas, escorregamos um pouco no último. Para você ter uma ideia, DOI, me falta uma parte variável. O principal da DOI foi pago. Eu pretendo aqui, um mês e pouco, falar, acabou, Damião, você está livre disso. Tá? Deu uma escorregada no caso do Krasnodar, tá? Que a gente, quando renegociou, a gente imaginava que na metade do ano a gente receberia o dinheiro lá do Pachuca. Tá? Aí teria... não recebemos. Tá? Aí eu falei, eu tenho que pagar, não tem dinheiro. Mais uma vez, isso mostra credibilidade. Lá vamos nós conversar com o pessoal. E é difícil conversar, né? Quando você está nisso. E, eu consegui uma colher de chá, um tempinho para pagar 2 milhões de euros, que eu tinha que pagar dia 30. Deram um respiro para a gente. Tá? Então, isso feito, resolvido, agora tem o pessoal que toca o dia a dia, continua despachando. No planejamento, o foco 2 era futebol. Era futebol. E não tem jeito. O porco engorda com a cabeça, com o olho do dono. Tá? Essas negociações, por que eu levei? É muito difícil você negociar, volto a repetir, sem dinheiro e sem crédito. Como é que você traz um jogador? Tá? É super complicado. Tá? Você tem o time, você tem o jogador e tal. Então, isso é complicado. A gente abraçou, aí faz 1 mês e meio, acho que 2 meses, a gente mudou para cá, tá? Full time de novo. Chega o horário de 8h30, 6 horas, depois segundo tempo em casa, focado. Isso não só na parte de contratação, na parte de ajustes, no ajuste de folha. Tá? Quer dizer, não adianta contratar depois não ter dinheiro para pagar folha. A gente conseguiu equilibrar também essa parte de folha, os processos internos, da parte dos jogadores. Você acham que eu sou bobo, que eu não sei quanto é importante o presidente estar do lado deles no dia a dia? Eu sei que isso é importante, isso é mundo astral. Só que, nesse ano, eu não tinha condição de fazer isso. Ou ficava junto ou acertava as contas. Tá? Então, agora viramos essa página, agora estou focado no futebol, contratação, isso resolvido, aí entra o que eu sempre quis, que é o equilíbrio. Você tem que ter equilíbrio, tudo na vida é equilíbrio. Então, vou me dedicar na gestão do clube, dedicar no futebol. E, de novo, estava planejado isso. Eu sempre falei que até final de 22, né, se a gente chegasse vivo, ia ser legal. Tá? E 23, outro mundo. Contas equilibradas, infraestrutura, CT a base remodelada, andando, CT da base encaminhado, arena encaminhada, futebol com um time mais competitivo, que foi a promessa de 23. Só que eu não posso começar um time competitivo em janeiro, fevereiro de 23. Aí, até o pessoal se engajar já foi. Então, seria uma mentira da minha parte. Então, o planejamento para ter um time mais parrudo de 23 começa agora. Essa contratação, é agora. Tá? E a gente esquece, esse ano é curto, né? A gente tem 3 meses só. Esse ano, 3 meses, acabou. Tá? Então, não sei se deu para responder. Tô longo pra caramba, Tá tudo bem, tá. Estão em casa, hein? Estão em casa. Vocês são muito sérios, Vocês são todo... Presidente, você está falando sobre a recuperação do clube, sobre em 2023 ter planos maiores, enfim, recuperado financeiramente. E, consequentemente, não dá para não falar de recuperação e saídas do clube também, vendas, para gerar, enfim, girar esse dinheiro. E, recentemente, vendeu o Batistão, né? Esses dias vocês anunciaram a venda do Batistão. E, recentemente, também saiu a possibilidade de uma proposta do Al-Ahly para o Lucas Braga, e uma suposta proposta do Al-Ahly para o Lucas Braga e do Fenerbahçe para o Felipe Jonathan. Então, eu queria confirmar com você se existem essas propostas para esses jogadores, primeiramente, e se está, de fato, nos planos vender jogadores para se recuperar financeiramente, a depender do jogador, enfim, que você explique da forma que você preferir. Então, eu confirmo o que eu disse antes, que, o pessoal coloca na rede social o que quer. Do mesmo jeito que botaram todo jogador, tá conversando que, mas nem pensou na cabeça. Não tivemos proposta nenhuma para o jogador, não tivemos proposta para o Felipe, nada. O que acontece hoje? Você sabe como é que é. Teve uma proposta para tal, o primeiro escreve, o segundo repica, o terceiro
no 100º virou verdade. E aí, como eu uso essa política, pô, se eu for negar cada um disso, eu não faço mais nada, gente. Então, o que eu espero? Que vocês, que são imprensa, já tenham se tocado disso. Pô, peraí, se não falou, não aconteceu. Tá? Então, não teve absolutamente nada disso. A saída do Batistão, ela teve que acontecer. O Santos não é vendedor de jogador. Tá? A gente está sem dinheiro, tá, mas está tudo sob controle. Pô, saiu porque tinha que sair. Primeiro, o jogador queria ir. Tá? Aquele negócio, não se acostumou com o negócio de Brasil, Santos, só ele queria voltar para a Espanha. Segundo, tinha 10 meses de contrato com o jogador. Tá? Sendo que agora são 3 meses. De janeiro, ele teria mais 5 meses de contrato, podendo assinar com quem quisesse, de graça, e aquela velha conversa do jogador. Ah, estou sem cabeça para jogar. Quer dizer, mesmo com contrato, pô, você tem contrato? Estou sem cabeça. Aí você fica acuado. Tá? Então, surgiu uma oportunidade, tá? Um jogador que veio também, graças a muita conversa, muita negociação, veio sem custo para o clube, tá? Teve um papel fundamental, o Batistão é gente finíssima, ajudou o clube e era hora dele. Foi bom para ele, foi bom para o Santos, tá? E, putz, aí vida que segue. Presidente, na resposta anterior, você falou a arena encaminhada. Queria mais detalhes desse encaminhamento. Não, a arena está encaminhada. Existe uma comissão criada junto com do nosso Conselho Deliberativo, tá? que estão levando a história com a arena, com a W Torre. A W Torre está... Em que fase que está isso? Eles estão redesenhando, junto com os arquitetos. A previsão é que até setembro eles façam uma apresentação, se passar ok por todos os círculos, CD, Assembleia e tal, já é para sair captando dinheiro para ver se ano que vem a gente começa. Esse é o planejamento. Tá? Dentro do planejamento teve uma atividade que foi conversa junto à prefeitura para acertar legislação municipal, isso já está acontecendo, ou seja, isso está sendo trabalhado. É que esse trabalho não aparece muito, tá? É tudo coisa de gabinete. Tá? O trabalho aparece quando for apresentado para o conselho, o estádio esse vai ser assim, 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 assado. A ideia é que a Assembleia seja esse ano ainda com sócios, vocês projetam essa Assembleia com sócios esse ano? Sem dúvida, sem dúvida. Porque pelo cronograma, a ideia dessa equipe de trabalho é começar já em dezembro, começar a vender espaço, cativas, tal, no estádio. Para fazer isso, eu não abro mão de uma assembleia dos sócios. Tá? Quer dizer, isso aí é uma mudança que vai comprometer o clube por 30 anos, 20 anos, sei lá quanto tempo. Então, ela tem que ser referendada pelo que os sócios querem. Bom dia, presidente. Bom dia. A primeira é o seguinte, o Santos, então, financeiramente não precisa vender nenhum jogador até o final do ano para fechar no azul. E a segunda, a bandeira do seu mandato é austeridade. Né? No Flamengo, a gente teve o Bandeira de Melo, que passou por muito tempo tomando porrada da torcida, mas praticamente ele revolucionou o futebol do Flamengo. Né? Ele fez o trabalho sujo, veio a gestão do Landim, que no final das contas levantou o Libertadores, levantou o Brasileiro. Há algum incômodo seu de ter que fazer esse trabalho sujo, de tomar porrada, e talvez venha outro e consiga colher esses louros da sua gestão? Não, só me repete a primeira aqui. Se o Santos hoje financeiramente está ok, ele precisa vender para fechar no azul. Não. Na verdade, até para o orçamento, tá? Para ter um equilíbrio e poder acertar o fluxo de caixa, entra um item que entra a venda de jogadores. Quando eu digo o seguinte, eu não estou no mercado dizendo, estamos em liquidação. Tá? Agora, não tem jogador inegociável no Santos. Tá? E esse item de venda de jogadores, infelizmente, aí, da grande maioria dos clubes, precisa. Agora, eu não quero rifar jogadores. Tá? Quer dizer, eu não quero vender por qualquer preço nisso. Eu repito, as contas são apertadas, só a gente sabe o que tem que fazer todo mês para honrar, tá? E é isso. Agora, a gente não é vendedor, tá? Leva quem quer. A segunda é bem clara. Na verdade, é duro, vocês devem notar, a pressão que existe em cima do dirigente pela torcida, pelo sócio, pelo conselho, voltada só no futebol. E eu sempre falo, torcida, ela tem todo o direito
e não querer saber nada desse negócio de dinheiro, pô, vocês que fizeram as cacas aí no clube, que se virem. Ela tem todo o direito de fazer isso, ela tem todo o direito de exigir resultado. Sócio já tem que pensar um pouco mais, entender a situação do clube, e o conselho tem que estar no dia a dia. Então, com tudo isso, esse equilíbrio entre o que a gente gasta e o que recebe é o grande objetivo. Tá? E essa gestão veio para o clube pensando no Santos Futebol Clube. Eu sempre repito, o Santos, infelizmente, está numa situação pré-falimentar e nosso objetivo não foi político, não foi se perpetuar, tal, não ter o poder, nossa, que legal, eu sou o presidente do Santos, tal, nada disso, ou pagar em dinheiro, dando português claro. Então, o objetivo era resolver. Uma vez isso encaminhado, missão cumprida. E o pessoal endeusa muito, o Bandeira de Melo, o cara do Palmeiras, não tem gênio nessa história. Eles fizeram o que tinha que ser feito, só isso. É estancar desvio, reduzir custo, tentar aumentar a receita e aguentar a pressão de torcida para contratações que não cabem no bolso. Isso aí não é o Rueda que faz isso, é que não tem outro jeito de fazer essa matemática com o clube. Qualquer um que não fizer isso está fadado a ter um resultado a médio e longo prazo catastrófico. Presidente, e completando a pergunta anterior, o senhor mesmo acabou de falar, sofre muita pressão por conta dessa questão da gestão do futebol. A torcida pressiona muito falando sobre está falhando muito essa atual gestão na questão do futebol. Qual que é o balanço que você faz sobre realmente a atual gestão do futebol? Quais são os pontos que você acha que são críticas exageradas e até descabidas? E quais são os pontos que você concorda que torcedores têm razão na crítica do futebol da atual gestão do Santos? Mais ou menos o que eu respondi anteriormente. Eu separo. A torcida está completamente certa. Não ganha no campo é pau. Não quer saber se não tem dinheiro para contratar. O problema é de quem está aqui. Então, isso eu respeito, tá? Quer dizer, não tem como. Agora, tanto o sócio como o conselheiro tem que entender a situação do clube. E dentro da situação do clube, eu acredito que o trabalho está sendo muito bem feito. Tivemos situações de percurso que assustaram muito a gente, que foi o Campeonato Paulista, o Quase Cai e tal. Isso assustou todo mundo. Isso não estava no programa de acontecer, mas aconteceu. Agora, a gente correu e dentro do planejado, repito, sem dinheiro e sem crédito. A gente fez o possível. Todo mundo critica, nossa, tal jogador, que é ruim. O cara nem estreou, é ruim, e ganha 500 pau. Isso eu levei, o cara nem estreou ainda, e a gente penou para trazer para ganhar 100. Quer dizer, isso ninguém quer saber. Aí fala, não, esse aqui é ruim. Aí, mete um gol, nossa, é seleção. Aí, você pega jogadores. Hoje a gente tem a segunda melhor zaga do Campeonato Brasileiro. Foram jogadores que a gente trouxe, zero. Não foi contratação. Tanto o Maicon como o Bauerman. O Bauerman foi uma opção não de risco, tá? De saber utilizar legal o scout lá e isso, e falar, esse cara tem potencial. A gente foi buscar ele no pré-contrato. Estamos esperando ele vir em 6 meses. Aí, eu tenho o Fernandes. A gente foi buscar lá no Paraguai, na Assunção, tá aí. Tá, o próprio Zanocelo, a gente foi trazer, ou seja, a gente foi trazendo recursos dentro da situação financeira nossa. Então, vamos colher com certeza os frutos. Não tinha outra maneira de fazer. Hoje eu estava vendo uma reportagem, antes de ir para cá, do jogador de um time aí, qualquer da capital. Esse jogador não deu certo aqui, eles estão emprestando de graça e tal. O jogador gastou pagaram 22 milhões do jogador. Se eu comprar um jogador e não der certo, 22 milhões, eu estou morto. Tá? Então, dentro das circunstâncias, existiram erros? Existiram. Mas todos os erros aconteceram, porque aconteceram, não teve nada de má fé, tá? E é importante se analisar o contexto geral, sem dinheiro, sem crédito, a diretoria tendo que focar na parte financeira, porque senão o clube fechava. Tá?
é essa a situação. Ô, presidente, bom dia. Ontem o Santos anunciou a renovação de um dos contratos de patrocínio, né, com uma das empresas do Grupo Saint-Gobain. Pensando nessa questão de valor da marca do Santos, tal, existe negociação para antecipação de alguns contratos e como que o senhor vê essa questão do valor de mercado do Santos enquanto camisa, né, desse espaço publicitário do Santos? Tem mais alguma negociação de renovação de contrato em curso? Pô, essa é uma situação legal. Se vocês pegarem 21, a gente dobrou a nossa receita em marketing, mas o que dobrou, tá? Quanto tempo a gente não tinha, que a gente esquece as coisas rápido, né? Quanto tempo a gente não tinha um patrocínio master, né? Pô, quando a gente foi renovar, era legal, porque tinha concorrência, né? Tinha mais do que um querendo o seu master, tá? Isso, puta, é super importante para o clube, tá? Hoje a gente não sai de pires na mão atrás de patrocínio. Quanto antecipação, isso faz parte do dia a dia. Quando eu falo para vocês, puta, vocês não sabem o que eu tenho que fazer para poder pagar as contas no mês, pô, entra isso, vai lá no patrocinador, pô, você tem que me pagar em novembro, paga agora. Aí vai na federação lá dizer, pô, eu vou ter uma receita que você vai me pagar em dezembro, puta, antecipa agora, senão eu não consigo pagar a folha. Olha, isso faz parte do dia a dia, isso que eu falo que é a dificuldade de você conseguir honrar os compromissos. Agora, isso faz parte do dia a dia, isso é feito não só com o patrocinador, com toda a fonte de receita. Bom dia, Rueda, tudo bem? Tudo bom? Falando sobre renovação, mas de jogadores, o Edu Dracena, em março, abril, ele deu uma entrevista falando que o Madison e o Camacho poderiam renovar ou não depois do meio do ano. Julho, agosto, eles tentariam ver se ia ficar ou não. Tem alguma conversa para a renovação desses dois jogadores? Principalmente o Madison, que é titular, fez gol, inclusive, recentemente. Há intenção em permanecer com o jogador ou não? Eu te respondo daquela maneira. Eu não gosto de falar em jogador sem contrato assinado, tá? Aí, quando a Dracena falou isso, ele levou um puxão de orelha, tá? Quer dizer, isso é uma coisa interna do clube e que tem que ser cenado no momento. Olha, renovamos, por isso não renovamos por aquilo, tá? Então é uma coisa interna. E não só, os dois, né? Você tem um time inteiro e o dia a dia do clube é isso, é renovações, contratações, esse jogador já deu o que tinha que dar no Santos, vamos procurar vida, pessoal saindo, isso faz parte do dia a dia. Rueda, bom dia, Luiz Francisco da Pérola FM. Tudo bom, Luiz? Tudo. A primeira pergunta você já cansou de responder e que na tua campanha para a presidência do Santos, você sempre disse da austeridade. E você cumpriu aquilo, vem cumprindo à risca. E que a torcida teria que ter paciência e tem que ter mesmo, porque o Santos foi dilapidado, o patrimônio do Santos, esses anos todos, e nessa gestão, o que a gente vê, a gente tem que enaltecer pelo trabalho que está sendo feito. Esta é a primeira, e não é uma pergunta, mas a segunda, sim. Para o ano que vem, nós já ouvimos comentários dos próprios atletas, inclusive o Ganso, já poderia estar jogando no Santos se não fosse uma parte da torcida que foi contra, mas tanto o Ganso quanto o Neymar, após entre eles, após a Copa, o Neymar falou que poderia vir para o Santos. Existe alguma conversa com eles neste nível, independente de o senhor não falar que não tem nada assinado? Existe alguma conversa com eles a respeito disso? Então, esse negócio do Ganso, deixa eu explicar uma coisa, né? Como é que atua o presidente do Santos? Acho que não tem ninguém mais democrático para ouvir. Eu escuto todo mundo. Eu não tenho corrente política, tal. Qualquer um tem o direito de procurar o presidente, externar sua opinião, dizer o que acha, o que não acha desse jogador. Tem que trazer esse ou aquele, tem que fazer isso ou aquilo, tá? Agora, da mesma maneira que eu sou democrático, a decisão final é minha. Então, muita gente fica até chateada, porque escuta, o fato de escutar acha que eu vou fazer o que ela está pedindo. Não é isso, a decisão é minha, tá? Porque desde o começo, vocês devem estar lembrados, eu não lembro que erro que teve no clube aqui, que o pessoal queria crucificar um funcionário. Eu falei, não, o responsável de tudo que está errado no clube é o Rueda, assim como tudo que dá certo, tá? Quer dizer, não reparte. Então, se o Ganso veio, não foi porque parte da torcida não quis. Eu escutei a torcida que queria, a torcida que não queria, mas afinal, a decisão final foi
foi minha, tá? Quando o Neymar, logo no começo da gestão, o que a gente fez? A gente tentou se reaproximar daquilo que, no meu entender, era completamente absurdo. O mal-estar do clube com o Pelé, com o Neymar e tal. E eu procurei, sim, o pessoal para reaproximar, para formar o cachimbo da paz. E, não é assim. O Santos é importante para vocês, como vocês são importantes também para o Santos, tá? E isso aproxima muito. A partir desse momento, o Neymar, quando pode, dá uma cutucadinha no Santos. Ele, soltou uma live recente, é legal isso aí. O Neymar falando alguma coisa reverbera no mundo inteiro. Isso é importante também para o Santos. E, eu tenho certeza que mais cedo ou mais tarde o Neymar vai voltar e vai... É o desejo dele, né? Sempre foi. Ele, quando saiu, deixou, né? Eu vou, mas eu volto. Então, a porta está aberta, não precisa nem falar. E tenho esperança, sim. Que ele volte. Presidente, bom dia. Alguém ia falar alguma coisa aí? Não. Presidente, bom dia. Aqui no fundo. Opa. Tudo bem? Tudo bom bom? Dia. Primeiro, sobre o Soteldo, você já falou um pouquinho sobre ele. A gente já sabe qual era o Soteldo que saiu do Santos. Você deu aquelas declarações que você mesmo já comentou. Não sei se você mudou de ideia sobre ele, mas o que te fez aceitar essa negociação com ele? E sobre o Luan, muita gente falando que o Santos paga isso, o Santos paga aquilo, o Santos não paga nada. Gostaria de ouvir uma confirmação sua, se você pode confirmar isso. Qual o tipo de contrato do Luan com o Santos, por favor? Eu repito aquilo que falei. Isso aí é o dano que rede social, notícia fake faz, tá? E cria o murmurinho, né? Isso eu sei que não vem de vocês, tá? Mas, aparece... Antigamente, né, quando a redação não tinha nada para falar, chuta para ver o que acontece. O primeiro do Luan, o Luan está vindo, o Santos sim pagam isso, e fala até o valor, porque não tem problema, é um jogo transparente. O Santos paga R$100 mil para o Corinthians, tá, para trazer até o final do ano. A gente tem prioridade na renovação por mais um ano com ele, e tem prioridade em compra. Se aparecer algum interessado, o Santos tem prioridade. Tá? Isso aí é uma operação boa para o Corinthians, boa para o Santos e boa para o jogador. Tá? O jogador tem muito potencial, a gente acredita muito nele, acredita muito na estrutura que o Santos tem, acredita muito no nosso técnico, tá? Que gosta do jogador, a gente acha tudo que logo, a gente vai ter muitas alegrias com o Luan. E o caso do Soteldo, é o que eu comentei anteriormente. Então, isso aqui, até pela idade, ele também já são 2 anos, melhorou, tal, isso aí, eu brinquei, né? Quer dizer, ele trouxe como qualquer moleque nessa idade, traz problema, mas nada que não seja impossível da gente administrar, tá? É um excelente jogador, ele é muito identificado com o Santos, com a torcida, e, estou muito contente de ele tá voltando para a gente. Mesma coisa, empréstimo de um ano, opção de compra. Tá? A gente procura evitar, mesmo sem dinheiro e sem crédito, não adianta nada trazer um jogador para ser barriga de aluguel. Né? O cara vem aqui, joga direitinho, aí quando tá bom, agora tchau, foi embora. Não, isso aí, se for assim, eu prefiro não trazer o jogador. Tá? A gente faz apostas, se o cara virar, a gente tem condição de que ele dê o fruto no Santos Futebol Clube. Presidente, bom dia. Bom dia. A gente tem visto ultimamente muitos clubes grandes com diretorias trocando farpas em rede social, alguma coisa desse tipo, mas um jogador que é uma contratação cara do Corinthians vir jogar no Santos demonstra uma relação boa entre diretorias. Eu queria saber como foi essa conversa sua com o Duílio para o Luan vir para cá e o quanto pode impactar a criação da Liga na sua gestão na próxima temporada. Então, existe uma relação excelente entre os presidentes dos clubes aqui do estado de São Paulo. Tá? A negociação do Ídio levou exatamente 7 minutos. Tá? Foi feita na federação, numa reunião que a gente teve da Libra. Tá? A gente saiu um pouco da reunião, vamos tomar um café, assim, interessa, foi feito. Tá? Existe uma relação muito boa, eu gosto muito do Duílio, da Leila, do Casares, do próprio Thiago, do Clementino. A gente se dá muito bem. A gente tem um relacionamento muito próximo em função da Liga, da Libra. Tá? A gente está fazendo o possível e o impossível para juntar esses 2 grupos aí que se criaram
E eu estou muito confiante que logo, logo a gente tenha notícias boas. E é isso. A outra pergunta foi super tranquilo e a relação dos presidentes é de muita união. Tá? A gente brinca, adversários do campo, pô, mas dentro do campo, fora do campo, a gente sempre está conversando para melhorar o futebol mais do Estado. E melhorando o futebol, você está melhorando a situação do clube. Ô, Rueda, tem duas questões que eu queria te fazer. A primeira é a janela fecha agora no dia 15, né? São 3 reforços já anunciados. Você espera que até segunda-feira o Santos possa apresentar mais algum ou alguns reforços? Essa é a primeira pergunta. A segunda é, conversando com um colega... Ué, ele tá certo. Nossa obrigação tentar, é perguntar, pô. Sei que não vai ter resposta, ou se ele quiser, ele pode responder, claro. A outra pergunta vem de um colega do Rio de Janeiro, e a gente não sabe se é uma fake news ou não. A diretoria do Santos teria proposto ao Vasco ceder o Raniel em definitivo em troca de pagamento do lateral Natan. O Santos teria que pagar 6,2 milhões de reais ao Vasco pela contratação do lateral direito. Ao invés disso, iria propor a cessão do Raniel a custo zero para continuar no Cruz Maltino em 2023. Essa informação ela é verdadeira ou ela é fake? Por favor. A primeira não sei, tá? O dia 15 acaba, não sei o que vai acontecer, né? Dia 15 é segunda-feira. Do Raniel, essa operação, de novo, do Natan, o Natan é um jogador que no mercado ele tem um valor alto, tá? Um jogador tá, que... qual foi a engenharia que a gente conseguiu fazer para poder trazer o jogador, tá? Putz, aí começa. Boa Vista... Boa Vista deve para o Vasco, e por isso o Boa Vista está no Transferban. Tá? Aí o Vasco deve para o Santos. Boa Vista deve para o Santos também. É isso, no Poroso. Tá? Então você tem, se deve, você tem um jogador do Santos que está no Vasco. Então o que a gente fez aí, não vou dar detalhe da operação, mas é um bem bolado, tá? Que todo mundo se acerte. Tá? E de novo, essa engenharia, por que a gente precisa montar? Repito, pelo seguinte, não temos dinheiro. Se uma dessas contratações do cara fala assim, você tem que pagar, nem vou falar de mim, não, $500 mil. Eu falo, pô, legal, não temos. Então, essa engenharia foi montada onde não circulou dinheiro. Mas procede sem dar detalhes, porque você vai falar da questão, acho que o detalhe que você fala é não dar a questão financeira. Mas o Raniel fica em definitivo no Vasco para que o Santos faça o Natan? Não, isso não tá acertado. Existe a possibilidade de. Foi tratado. Existe a possibilidade de. Presidente, eu acho que a gente não conversou a fundo ainda sobre as escolhas do Lisca e do Chumbinho. Queria que você comentasse como é que foi de ambos, assim, se puder dar bastidores, mais detalhes, assim. Porque saíram muitas notícias de que técnico recusou o Santos, executivo recusou o Santos. Me pareceu, pelo menos pelas notícias, que não eram as prioridades do clube. São posições muito estratégicas que o Santos tem que diminuir a chance de erro. Então, como foi a escolha dos dois e o que você tem achado do trabalho deles? São coisas diferentes, tá? Quer dizer, o treinador, aquela história a gente fala, treinador é uma das poucas coisas que é difícil você contratar por currículo, né? Porque, pô, aí são uma série de coisas. Você tem que ter o mercado, como é que não está essa pessoa, putz, ela tem teu pensamento, tá? E o Lisca faz tempo que eu queria trazer. Na verdade, foi a terceira, né? Vez que eu tentei. As duas primeiras, a primeira eu fiquei mais fã dele pela primeira, tá? Ele estava na América, ele falou, pô, eu adoraria ir para o Santos, mas, pô, estou aqui em semifinal e tal, pô, não dá, não posso deixar o time na mão, né? Eu não podia esperar, tá? Então, essa atitude dele foi muito positiva no meu entendimento. Pô, alguém que está comprometido e é profissional. Aí foi a segunda vez, nessa terceira deu certo, tá? Repito, quando se pensou no Lisca, a gente não fala de ética e age diferente, tá? Aproveito até para comentar isso do esporte. Quando foi dito que ele teria interesse, eu falei, pô, o Santos não fala com o treinador que está empregado, na Série A e Série B, não fala, tá? Mas se não tiver, não sei que o problema é dele. Se não tiver, está no mercado, aí é outra história, tá? Então foi isso
e não tenho por que mentir, tá? Quer dizer, putz, nada, teórica, entre aspas, nada impediria de você ir aí atrás de um técnico que está lá. Mas o Santos não fez isso, tá? Deu certo, e, pô, não veio em duas, na terceira ele veio. Né? Do Nilton foi assim, a gente olhou, foi através de, aí sim, através de análise de mercado, tal, do que estava no mercado, analisamos o currículo, tal, tivemos uma conversa, fizemos uma proposta e está aí com a gente. Ele participa diretamente das negociações com você? Ele participa da troca de ideias, disso, daquilo, tal, mas nesse momento as negociações eu trouxe para mim porque é difícil se delegar. Quer dizer, muitas vezes eu sei, se o cara, não aconteceu, o cara pedir $100 mil, se eu falar assim, não tem dinheiro, tem tal jogador assim, sei lá, imagina um cracaço, o cara pede $100 mil, alguém que não está com o contexto todo financeiro fala, não temos dinheiro, não dá. Agora, se o cara pedir $100 mil para mim, não temos dinheiro, mas dá um jeito. Pô. Então, fica muito difícil essa negociação. Né? Sobretudo quando a gente fala, quando negocia com os clubes argentinos, eles estão passando uma situação calamitosa lá. Então, se tem os jogadores lá muito mal remunerados, tá? Putz, eles ganham $3 mil, $4 mil, já é isso. O governo meteu imposto lá de 30% quando vende, tá? A moeda deles está lá embaixo. Então, é uma guerra, né? Aquele caso, ninguém perguntou, do Cristaldo, aconteceu mesmo, eu fiz 5 propostas, eu cedi em tudo. A fundo para fugir do imposto, era isso? Não. Porque eles pediram para antecipar o valor via fundo de investimento, não foi? Lá eu fiz uma programação, depois a gente ofereceu praticamente pagar à vista, em 30 a 60 dias, tá? O valor que queriam, aí, 30 a 60 dias é quase à vista, aí pediram garantias, aí levei uma garantia, não aceitaram, a segunda garantia não aceitaram, pediram a terceira garantia quase impossível, que era direito de TV, e TV não dá. Aí fui lá, chorei para a TV e tal, acabaram cedendo, tá bom, vamos dar. Aí quando, tá bom, tá aqui a garantia. Mas agora a gente quer antecipar esses 60 dias no fundo. Falei, isso é problema de vocês, eu também. Depois a gente vendeu o Kaique, para pagar em 4 anos. A nossa parte, antecipei tudo para agora, tá? Quer dizer, isso é problema de vocês. Eu também, quando eu pago um time de fora, o Santos paga 20% de imposto. Isso muitas vezes o pessoal esquece, né? Se eu pago 3 milhões num jogador, sai do caixa 3 milhões e 600. Tá? Mas, é problema nosso. Aí eles, não. Aí depois de tudo feito, a gota d'água... Aí fala do imposto, queriam que a gente pagasse imposto. Aí depois que pagasse fora da Argentina, eu falei, A moeda que o São Paulo fez não poderia ser uma alternativa? Eu não vou criar todo o mecanismo. Desculpa, pagar um time argentino. Eu estou pagando praticamente à vista. E o cara está falando com o Santos Futebol Clube, não é com o Zé da Esquina. O que o São Paulo fez, né? Desculpa, mas o São Paulo criou uma alternativa junto com o Banfield, em que o São Paulo pagou um valor que teoricamente era menor, e lá chegou maior, e atendeu os anseios deles. E a coisa aconteceu. Cara, eu não tenho dinheiro. Eu estou comprando já, pagar 3 pau à vista, foi no sufoco. Não vou correr risco tributário. Tem sentido, Você acha que a criptomoeda daqui não sei se tem, eu não entendi a operação, tá? Mas, cada vez mais os países, essa parte financeira, não tem como fazer coisa errada. Você pode inventar criptomoeda, o que quiser, mas os 30%, se não pagar, vão pegar. Tá? Então, não vale a pena o risco para um negócio que era para ser normal. Aí depois dessa teve mais. Aí cada vez uma coisa a mais, até que, vai falar, você está falando com o Santos Futebol Clube, não é com um time de bairro, Já é quinta, você tem meia hora para dizer sim ou não. Aí passou a meia hora e falou, está desfeito, tchau. Aí mudou tudo. Não, peraí, entretanto, se embargo, tal. Falei, agora vai passear. Aí liga jogador, chorando. Falei, cara, briga com o teu presidente aí, Ué.
Isso faz parte, pode parecer que não, detalhe besta, de a gente aumentar a nossa autoestima e a credibilidade do Santos. Pô. O cara está falando com o Santos Futebol Clube. Pô. Não está falando com o time de bairro. Quer dizer, pô, eu até cedi demais porque eu tinha muito interesse no jogador. Tá? Pô. Aí é outra história. Aí é outra história. Aí, pô, mas nessa aí, putz. Presidente. Pois não. Uma pergunta que talvez você não responda tão bem, mas vamos tentar, né? Vinícius Anocelo foi um cara que, quando chegou, mostrou muito potencial, é um cara jovem, tem contrato, se não me engano, até junho do ano que vem. Então, nem vou perguntar de renovação, que você vai me enrolar. Mas posso perguntar os planos que você pode ter para ele, se é um cara que você pretende manter, se é um cara que você vê oscilando, mas vê se recuperando, que o Lisca está conseguindo trabalhar melhor e não o tirou do time titular. Então, a pergunta geral é, Vinícius Anocelo, quais seus planos? Então, tá vendo? A única coisa de jogador que perguntou vai ser a única que eu vou falar aí, não é porque é ela aí, pô. Porque eu vou falar. O Vinícius está aí, a gente tem contrato dele, tá? Ele tem opção de compra, tá? Condições já de pagamento de compra já no contrato, condições de salário, tá tudo montadinho e tal, não sei o quê. E eu vou exercer até antes do tempo, tá? do que está planejado. Eu estou negociando para, de novo, sem dinheiro, sem crédito, tal, para ver se a gente acha um jeito legal de pagar, tá? Mas ele vai ser exercido, sim. Presidente, aqui. Fugindo um pouquinho desse assunto do futebol masculino, falando sobre o feminino, recentemente a técnica foi demitida, a Tatiele, e o senhor, quando foi sugerir uma conselheira para o comitê de gestão, sugeriu a Valéria, foi reprovada pelos conselheiros, e entre as qualificações que o senhor disse, é a vocação dela para o futebol feminino, para ajudar a cuidar do futebol feminino, entre outros esportes, né? Eu queria saber até que ponto, ou em que ponto, a gestão Rueda está comprometida com o futebol feminino. A decisão da saída da Tatiele passou pelo senhor, ou se foi só a supervisora-chave, e como que o futebol feminino vai tomar daqui para frente? Então, isso aí, se você me perguntasse, uma das coisas que a gente mais tem falhado na gestão, eu sem dúvida, eu falo no futebol feminino, tá? Até eu estou mais ausente do que eu gostaria, tá, de estar com o futebol feminino. Não é desculpa, mas eu falei no começo, entre a parte financeira, depois profissional, o futebol feminino ficou... Não é que ele ficou largado, tá? Ele ficou com seu orçamento e tal, mas a gente não conseguiu dar a dedicação que ele merece e tem que dar. Bom, chegou a hora, agora a gente sentou com a coordenadora do futebol feminino, discutimos muito o que tinha acontecido, os resultados que tinham acontecido, chegou à conclusão em conjunto que era a hora de a gente vai trocar a treinadora, tá? Isso foi feito com a participação nossa, atuante, junto com a Aline. Tá? E vamos ver se nesse tempo que sobra de gestão a gente dá uma reviravolta e passa a dar não só mais atenção, mas ser mais atuante dentro do futebol feminino. E a nova técnica, o novo técnico vai passar pelo senhor? Opa! Presidente, aqui. A gente sempre teve dúvida com relação ao processo decisório, como as coisas funcionam, e o senhor agora está explicando que trata todas as negociações pessoalmente. A gente sabe que há um comitê gestor, que o senhor disse que escuta outras pessoas, mas está tocando todos os negócios nesse momento. Eu queria te perguntar, como que funciona até que o processo seja definido pelo senhor, para que a gente entenda como é que funciona esse comitê gestor e a participação que tem nas suas decisões. E um ponto que foi muito interessante que você tratou foi a renovação do Marcos Leonardo, que te deu bastante trabalho. E na época, outros jogadores da base, o senhor não quer que aconteça a mesma coisa. O que mudou dentro desses processos do clube para que o Santos não tenha problemas como teve com o Marcos Leonardo para renovações? Tá, então, uma falha de comunicação minha. Quando eu falo que a decisão é minha, na verdade, leia-se está a CG, né, o Comitê de Gestor. Eu não faço nada sem o pessoal aprovar, tá? Então, qualquer tipo de contratação, tal, eu estou diretamente ligado com eles, tá? Tem o pessoal que está no dia a dia comigo, Zé Carlos, tal, e o pessoal que está mais, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, vai, pode ir, não pode, tal, eu respeito,
Putz, eu posso ser criticado por tudo, mas, para mim, o modelo de comitê de gestão é um modelo que eu acreditava muito. Tá, hoje, se vocês perguntarem, eu já mudei de ideia, mas não tem nada a ver nesse caso, tá? E eu pratico isso, tá? Já teve coisa minha que, o pessoal, a maioria falou que não, e eu, tá bom, não será feito, tá? Isso faz parte do aprendizado. A segunda, eu esqueço a segunda, que eu acho sacanagem de repórter, tem 2 perguntas. Porra, faz uma por vez, porra. A segunda, qual que era? Sobre o Marcos Leonardo, que te deu muito trabalho e como isso está sendo tocado diferente com relação aos jogadores. Então, legal. Na verdade, desde que a gente assumiu a gestão, a gente pegou um abacaxi tamanho do bonde. A gente pegou 12 jogadores, um contrato a ser renovado, com uma cultura salarial completamente errada, quer dizer, botaram o pessoal para jogar no principal, jogou 2 jogos mais ou menos, o cara que ganhava 10, que devia ir para 30 e tal, foi ganhar 120, 150. Aí você tem 12 para renovar na mesma situação. Tá? Então foi muito duras as negociações. Tá? E para não acontecer o risco que a gente teve no Marcos Leonardo, e não acontecer o que aconteceu com o Caio Jorge, que política a gente faz? Antes dos 18 só pode 3 anos de contrato. Tá? No Brasil você pode fazer 5, mas não tem valia. Tá? Para fora ele vai com 3. Então o que a gente faz? Faz por 3. Passou um ano, eu renovo por mais 3. Então eu fico sempre com 3 anos. Tá? Então isso nos possibilita o quê? Quer dizer, sempre não quero vender, não fico com medo de ir embora. Tá? Marcos Leonardo levou um ano para ser renovado. Foi ótimo, foi sensacional, foi bom para o clube, bom para ele. Ele hoje é nosso jogador, não tenho dúvidas que após Copa, a gente tem aí 2, 3, 4 jogadores que são o futuro da seleção principal brasileira. Tá? Muito contente, muito orgulhoso de poder ter tido a paciência, que não é fácil, 1 ano negociando e deu tudo certo. Houve interesse do Botafogo pelo John e se houve a recusa do Santos? Eu não assinei contrato. Voltou para mim. Opa. Mais uma. Presidente, Brian Angulo e Johan Julio. Planos para os dois, se vão ser negociados, se vão manter no elenco, vão falar com o Lisca se realmente vai ser mantido, mas inicialmente os planos eram se fazer principalmente do Angulo pelo alto salário. Mas o Lisca tem utilizado. Então, por via das dúvidas, prefiro perguntar quais os planos para os dois. São jogadores do Santos Futebol Clube. Você não tem que ter um plano de são jogadores do elenco atual. E muitas vezes, tanto a torcida como os sócios, como pessoa que pensa, é meio injusto, até na parte salarial. Nossa, pega o Marinho, Angulo, ganha uma fortuna. Gente, não ganha uma fortuna. E se você pegar, o que ele ganha é o salário dele, é o jogador que veio grátis, sem custo para o Santos. Ninguém pagou para trazer o jogador. Veio zero, veio a custo zero. Tá? Então, tanto ele como o Júlio são ativos do Santos, estão à disposição do técnico. Eu tenho certeza que com confiança, com isso, eles vão dar alegria. O Angulo já deu alegria nossa na segunda-feira. Tá? Isso faz parte do futebol. Fase boa, fase ruim. Se todo jogador só tivesse fase boa, tá? Se chamaria o Pelé, Como o Pelé só teve um, os outros vão oscilar. Pessoal, todos satisfeitos? Fala a última pergunta, só de sacanagem. Vai. A última pergunta. Me permite 2 em 1. Ô Rueda, a questão do Soteldo, chegou a se comentar que o Santos arcaria com todo o salário ou que o Santos poderia dividir o salário. Como é que isso ficou definido? O Santos divide com o Tigre uma porcentagem? Como é que fica isso? Se vocês fizerem a conta, tá? É que eu não posso ser explícito porque é deselegante, mas, ele está dentro do que é a Batistão. O que ele ganhava lá ou deixava de ganhar... é problema dele com o Tigres. Por isso que eu justifico e enalteço muito a nossa negociação. Tá? Porque,
Se for verdade que está escrito que ele ganhava tanto, desculpa, não dá para acreditar nada. Se for verdade que ele ganhava tanto, pô, ele vir para a nossa realidade, pô, tem que enaltecer que, pô, a gente fez uma excelente negociação. Tá? Por isso, demora. Repito no começo, negociar sem dinheiro e sem crédito é difícil. É difícil. Mas, putz, eu acredito que a gente conseguiu desempenhar bem esse lugar. Natão, Luan, Soteldo. Quem? Ah, o jogador lá. Pessoal, queria agradecer o Scandiuse, queria agradecer ao Charlinho também pela ajuda. Isso. Presidente, a gente espera que a gente faça outras dessa aqui, com o pessoal vindo acompanhar mais novidades do Santos. A gente vai, vamos destrinchando o Santos aí para vocês conhecerem. O pessoal está cuidando direitinho, né? No treino, pelo menos, tem cafezinho e tal. Essa é a promessa de campanha, hein, pô? Pãozinho com geleia. Tem até geleia, pô. Pô, já vou mandar cortar. Austeridade, pô. Pera aí. Era um café e uma água, já virou bagunça. Não. Não mexe no meu setor, pô. É melhor que o nosso? Opa! Ó, não mexe nos processos que estão dando certo. Por favor. Esse processo está dando certo. Obrigado, gente. Beijo no coração de vocês. Vamos lá.